Boa noite, bem-vindos a mais uma segunda-feira das nossas lives aqui da Radar, onde o nosso propósito e objetivo é trazer informação sobre gestão jurídica. Eu sou a Fabiana, consultora em gestão financeira, especialista aqui da Radar, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde financeira do escritório e os indicadores que podem ser acompanhados, né, que precisam ser acompanhados. Olá, boa noite. Como nós estávamos, batendo aqui, iniciando o nosso bate-papo, quando eu falo em saúde financeira, o que a gente entende como saúde financeira? Eu entendo que eu tenho alguns indicadores que vão fazer com que eu consiga acompanhar o desenvolvimento aí do escritório no que está relacionado à questão financeira, se ele está desenvolvendo junto com as suas metas, alcançando ali os objetivos. Então, quando eu falo em saúde financeira, o que a gente procura entender, É lógico que a saúde financeira, ela é a capacidade, que a organização tem de gerir suas finanças, de gerir ali as suas finanças de modo sustentável e de modo eficiente. Eu sempre falo nos cursos, ali quando estamos conversando sobre gestão financeira, que gestão financeira, o que ela trabalha no dia a dia? Ela trabalha a entrada e essa saída de dinheiro. E o gestor financeiro, ele precisa estar atento a vários pontos dessa entrada e dessa saída financeira para que possa melhorar, o desempenho dessa entrada e dessa saída. Então, quando a gente fala a saúde financeira do escritório, é lógico que eu busco o que com essa saúde financeira? Eu busco cumprir com as minhas obrigações, pagar os meus fornecedores, receber, dos meus clientes, procuro fazer os investimentos e pensar nas reservas. Então, nós temos esses 3 pontos importantes para serem avaliados aí dentro da gestão financeira, pensando aí na saúde financeira do escritório. Então, o que nós temos aí quando a gente pensa na saúde financeira? A capacidade de cumprir com as nossas obrigações, certo? Fazer investimentos, porque o escritório precisa de investimento. E precisamos também ter as reservas, Viemos aí de um ano de 2020, 2021 com pandemia e demonstrou o quanto é importante ter reserva, O quanto é importante o escritório estar atento a essas reservas, ter esses cálculos. Então, quando a gente começa a falar aqui na saúde financeira do escritório, nós estamos falando que nós vamos acompanhar alguns indicadores. O que é esses indicadores? Os indicadores nada mais são do que aqueles números que a gente está acostumado, que são as nossas receitas, o nosso faturamento, a margem de contribuição, o resultado, E podemos incrementar outros tipos de indicador. Quando eu também estou falando nesse acompanhamento, eu gosto muito da frase de um consultor americano, Edward Deming, que ele fala o seguinte, que eu preciso, para gerenciar, eu preciso entender, preciso medir, só assim eu consigo gerenciar. Então, quando nós estamos falando aqui da saúde financeira da empresa, eu entendo que nós conhecemos o nosso processo financeiro de formação de receita, conheço o nosso processo financeiro
no contas a pagar, ele está estruturado. O que eu falo quando é estruturado? Eu tenho ali as minhas receitas, as minhas despesas categorizadas, né? Eu tenho procedimentos para inclusão, eu faço orçamento, né? Não é tudo assim, chega ali e paga, né? Existe um procedimento. Quando eu tenho essa estrutura dentro do departamento financeiro, quando eu tenho as minhas contas categorizadas, quando eu olho para aquele valor que entrou na conta e ele é classificado, ele é entendido, né? O que é uma receita operacional, o que é uma despesa operacional. Por quê? Porque isso vai impactar nos nossos indicadores que a gente busca acompanhar para ter uma saúde financeira. Então, quando eu falo aqui em estrutura, em categorização, eu estou pressupondo, né, porque a gente já falou bastante isso em outras lives, que o nosso departamento financeiro, ele está estruturado. E essa estrutura é simples, né? O que eu tenho? Eu não tenho mistura de contas pessoais com contas do escritório. Eu tenho um controle de tudo que é faturado, de todo o serviço que é prestado, de todo o contrato que é fechado ali pelo escritório. O financeiro ele está ciente dessas informações. Eu tenho um controle das minhas despesas e dentro dessas despesas eu tenho as classificações do que são despesas diretas, que estão ligadas ali com a prestação de serviço em si, e tenho categorizado, descrito e controlado também o que? As minhas despesas administrativas, as nossas despesas ali de marketing, as nossas despesas ali de despesas financeiras. Então, quando eu entendo que essa estrutura básica ela está sendo praticada, né, eu gerencio, eu controlo, eu efetivamente anoto, né, faço ali os controles de saldo, faço os controles de contas a pagar. Então, eu estou monitorando a saúde financeira do escritório. Então, nós falamos lá nessa frase, né, que a gente precisa entender esse movimento de entrada de dinheiro, entender essa movimentação de fechamento de contrato, quando o financeiro é acionado, e preciso também entender e ter parâmetros aí para fazer os pagamentos das nossas despesas. Não vou, tenho regras, tenho acompanhamento, então isso é o que a gente aqui está chamando de estrutura. A partir do momento que eu tenho essa estrutura do departamento financeiro, eu posso o quê? Começar a medir os meus indicadores. O que é esse indicador, Fabiana? E aí, vocês têm algum exemplo de indicador financeiro que vocês controlam aí no escritório de vocês? Se quiserem compartilhar. Quais indicadores financeiros que vocês monitoram no escritório de vocês atualmente? Então, nós podemos começar a falar sobre o faturamento, né? Que é o fechamento ali de contrato, a geração da nota fiscal e o faturamento e as receitas. Vocês veem que podem ter 3 momentos. Às vezes eles podem acontecer junto, ou às vezes eles podem ter um período de tempo separado. Momento que eu fecho o contrato, que eu realizo o faturamento e quando eu tenho o recebimento dessa informação, o recebimento desse valor dentro do caixa do escritório. Então, pode ser que esses momentos sejam diferentes e a gente precisa acompanhar cada momento. Eu preciso acompanhar quais foram qual foi, né, o meu faturamento e preciso acompanhar qual é essa minha entrada de dinheiro no caixa, porque eles são indicadores diferentes, o momento que eu faturei e o momento que eu estou recebendo esse valor. Então, é importante, já nós estamos aqui falando da saúde financeira, esses 2 indicadores, faturamento e receita. Outro indicador importante aqui dentro da nossa discussão aqui sobre saúde financeira
é a taxa de inadimplência, né? Precisamos estar atento a essa taxa de inadimplência do escritório junto aos nossos clientes. Preciso entender, às vezes, eu já acompanhei clientes que a taxa de inadimplência tinha uma variação maior, por exemplo, em dezembro, janeiro e fevereiro. E isso pode refletir nas nossas projeções de reserva. Se eu sei que eu posso ter alguns problemas de inadimplência nesse período, eu vou trabalhar melhor esse cliente ou trabalhar também a questão das nossas reservas. Então, nós estamos falando aqui, nesse gerenciamento da saúde financeira do escritório, eu preciso acompanhar no que tange ao nosso faturamento, então o valor faturado, as receitas e inadimplência. Junto com esses valores, nós temos a prestação de serviço. E para que ocorra a prestação de serviço, eu tenho o quê? Um custo com advogado, um custo com a minha estrutura, um custo com impostos, cursos. Então, quando eu começo a olhar para esses gastos que são necessários para a prestação de serviço, eu vou classificá-los aí entre custos diretos e os custos indiretos lá nas despesas administrativas. E aí nós temos aí mais um indicador financeiro, que seria a nossa margem de contribuição. O que é a margem de contribuição, pessoal? Vocês monitoram aí a margem de contribuição no escritório de vocês? A margem de contribuição, ela é a nossa receita operacional, ou seja, aquela receita da operação do escritório em si, né, com a prestação de serviço, menos os seus custos diretos. Então, nós temos aí o nosso indicador de margem de contribuição. E por que fala em margem e contribuição? Justamente por isso. Ela contribui para o pagamento das despesas administrativas e já é uma margem, né? O nosso primeiro indicador ali entre a receita e os nossos custos diretos. Correto? Logo seguida, né? Então, nós falamos sobre faturamento, falamos sobre receitas, falamos sobre a inadimplência e a margem de contribuição. Já estamos aqui com 4 indicadores importantes para serem monitorados aí dentro da nossa gestão financeira. Vocês monitoram esses 4 que nós começamos a falar? E você vê que eles são simples, né? Nós vamos olhar para o nosso faturamento, para nossas receitas, aquilo que realmente entrou, a nossa taxa de inadimplência e a margem de contribuição. E como nós falamos anteriormente, para entender ali da margem de contribuição, eu tenho ali um departamento financeiro estruturado, né? Classificando as nossas despesas, classificando as nossas receitas, certo? Continuando aqui, o que a gente tem seguindo esse nosso pensamento? Então, eu tenho as nossas receitas, eu tenho o nosso custo direto e a margem de contribuição. Então, agora eu entro com as despesas administrativas, que são as despesas, né, também conhecidas como os custos indiretos. E aí eu tenho um resultado operacional. Ainda não falei em distribuição, por quê? Porque a gente precisa também fazer lá as nossas reservas e projeções ali para as provisões, desculpa, as reservas e provisões, para depois falar em distribuição. Mas nas despesas administrativas, o que a gente tem que monitorar? O que a gente precisa saber sobre as despesas administrativas? Preciso estar atento, né? As despesas administrativas, elas são importantes também para a manutenção do negócio, porque eu preciso manter a minha estrutura financeira, a estrutura do escritório funcionando, preciso da equipe administrativa, preciso do suporte de software, preciso das despesas aí com marketing, com viagem, então elas são importantes. O que eu tenho que estar atento é no aumento, né, nesse crescimento dessas despesas
E se elas não... porque à medida que elas vão crescendo e não vão gerando, né, não vão ajudando ali a gerar valor para o negócio, se torna um desperdício. E o que a gente precisa estar muito atento, junto ali às nossas despesas administrativas, é o desperdício. Então, precisamos sempre avaliar ali as nossas despesas administrativas. Comparando com o quê? Comparando com o nosso orçamento. Se eu fiz um orçamento prevendo ali algumas despesas como energia, como gastos com marketing, com gastos, né, de tarifas bancárias, principalmente, é um ponto que tem que ter atenção. Um gasto com a estrutura financeira, com a estrutura do imóvel, do escritório, então eu vou acompanhar o desenvolvimento das minhas despesas com o que está orçado. E aí nós vamos acompanhar esse indicador e nós vamos ter um outro indicador que é o resultado operacional. Se esse resultado operacional está de acordo com o que foi planejado, com o que foi orçado. Eu sempre gosto de ponderar quando a gente está discutindo aqui um pouquinho sobre a saúde financeira, falando sobre o resultado, que às vezes um resultado operacional negativo de uma área, de um contrato ou de uma carteira, não necessariamente ele é ruim. Por quê? Porque se ele foi planejado, se eu entendo isso até como um investimento. Então precisamos, né, ter esse olhar. Por isso que eu falei lá no começo sobre a necessidade ali do planejamento, né, de ter ali um planejamento estratégico onde a gente vai acompanhar esses nossos indicadores comparando com o nosso planejamento estratégico. Às vezes é esperado que por um determinado tempo eu tenha um resultado negativo num contrato ou numa área, mas isso está o quê? Planejado. Então, quando eu falo aqui no resultado operacional, eu preciso levar em consideração o nosso planejamento estratégico. Olhar, comparar os indicadores que nós conversamos até agora, que foi principais, né? O faturamento, a receita, a margem de contribuição, os nossos custos e o resultado, ele precisa estar o quê? De acordo com o nosso planejamento estratégico. É um comparativo, né? Eu vou comparar dentro ali para saber se eu estou alcançando ali o meu planejamento estratégico, se esse caminhar aqui está de acordo com o que foi planejado. Dentro ainda de alguns indicadores que nós estamos conversando hoje, um outro indicador que a gente precisa estar atento é o quê? Ao ponto de equilíbrio. Eu preciso conhecer o meu ponto de equilíbrio, eu preciso entender qual é o meu faturamento mínimo, né? E entende-se como esse faturamento mínimo aquele que não gera lucro, né? Eu vou pagar os impostos, eu vou remunerar a equipe, né? A equipe jurídica, a equipe administrativa e financeira, vou pagar a estrutura e isso vai estar zerando ali o meu caixa. Eu nem tenho valores a distribuir, mas também não preciso às vezes pegar capital emprestado para pagar as contas, nem mexer nas reservas. Então eu preciso também monitorar esse ponto de equilíbrio, conhecer esse ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio, ele tanto pode ser um valor, meu faturamento mínimo, ele pode ser, eu posso entender ele também como um número de processos ativos que eu preciso ter no escritório, se eu cobro aí por processo, né? Se eu trabalho com consultivo, o número de horas que eu preciso faturar, então eu preciso entender ali o dia a dia do escritório, né? Nós falamos isso lá no comecinho, de entender a dinâmica do escritório para calcular os nossos indicadores. Vocês se utilizam de algum indicador
no dia a dia e na gestão do escritório? Algum indicador aqui que a gente não comentou por enquanto? Além do ponto de equilíbrio, eu preciso estar atento ao meu fluxo de caixa. O que esse fluxo de caixa demonstra? Ele demonstra que nós temos ali os valores que eu estou prevendo receber, são os valores que vão entrar no caixa, e a minha previsão de obrigação. E se esses valores são compatíveis, se eu vou ter um saldo positivo, e se o saldo não for positivo, quais são as minhas opções? Se eu tenho reserva, eu vou tirar essas reservas, vou fazer resgate de aplicação. Se eu não tenho a reserva, quais são as minhas opções para gerenciar esse fluxo de caixa negativo? Eu preciso entender e verificar as possibilidades que eu tenho. Às vezes renegociar um contrato, pegar um capital de terceiro, um empréstimo e trazer esse valor. Mas se eu tenho esse conhecimento antecipado, eu consigo gerenciar isso da melhor forma, buscando as melhores opções no mercado. Então, outro ponto importante dentro da saúde financeira do escritório é estar atento ao caixa, ao fluxo de caixa, sempre mantendo ele atualizado de forma diária, fazendo as conciliações bancárias e projetando ele para o futuro. Por quê? Para que a gente não tenha surpresas aí desagradáveis, de olhar o caixa hoje e não ter como cumprir com as nossas obrigações. E na emergência você acaba aumentando o seu custo. Por que isso? Porque eu vou pegar um dinheiro que às vezes é mais caro, eu não tive tempo ali para negociar e verificar quais são as tarifas, quais são as taxas de juros melhor para negociar esse contrato. Então é muito importante estar bem atento ao fluxo de caixa. Tem o CEO ele foi CEO da GE, Jack Welch, e ele falava que existiam 3 coisas extremamente importantes dentro de qualquer empresa, de qualquer segmento, que era a satisfação dos colaboradores, você medir essa satisfação, medir a satisfação do seu cliente e estar atento ao fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa é o dia a dia ali, se começa a faltar o dinheiro, se você não gerencia esse dia a dia do fluxo de caixa, você vai onerar as suas despesas, trazer dinheiro num valor, um capital de terceiro num valor mais caro, aumentando os seus custos. E não é isso que a gente quer. Nosso gerenciamento busca o quê? Minimizar esses custos, trazer os custos para o mínimo possível. Dessa forma, maximiza os nossos resultados. Outro ponto importante, quando a gente conhece a nossa estrutura financeira, quando a gente acompanha a saúde financeira, classifica corretamente as nossas receitas, classifica corretamente as nossas despesas, nós podemos fazer algumas análises de viabilidade. Podemos fazer uma análise de viabilidade geral do escritório, mas mais importante do que isso, fazer um comparativo ali das análises dentro do nosso processo, uma análise dos processos existentes. Podemos fazer uma análise das carteiras que a gente trabalha. Um exemplo, eu presto serviço para várias escolas. Posso analisar o desempenho da carteira, escolas, e dentro de cada escola, qual é o desempenho em termos de faturamento e despesa. Então, podemos trabalhar com essa informação que é extremamente importante. Um exemplo que trabalhamos semana passada com um cliente é que, foi bem interessante, porque o cliente que mais estava consumindo horas, estava mais consumindo tempo, era o que tinha o menor faturamento. Então, na hora que começou a fazer essas análises, a gente consegue visualizar
o desempenho desse cliente junto às despesas aí do escritório, sobre os custos, né? Dentro dessa análise ainda, né, se a gente trabalha com projetos, mesmo que não seja, as horas sejam faturadas, nós temos que ter o controle de horas para entender o quanto, né, quanto eu estou gastando, né, o quanto eu não gosto muito de falar gastando, eu gosto de falar investindo, né, porque a gente investe o nosso tempo, nós como escritórios de advocacia, né, nós da consultoria, nós investimos o nosso tempo e precisamos entender se estamos tendo a rentabilidade necessária ou esperada nesse investimento que a gente faz, certo? Então é importante, independente ali se essas horas vão ser faturadas ou não, elas serem controladas para efeito aí de análise do dia a dia aí, do projeto para andamento, para entender ali o quanto esse cliente custa para o escritório, o quanto eu estou investindo de tempo nesse cliente e qual é o retorno dele. Outro ponto importante para a gente trabalhar aqui dentro da nossa saúde financeira é trabalhar com os demonstrativos de resultado. Eu preciso que ao final de um período, né, de preferência aí mensal, ou às vezes até quinzenal, dependendo da sua gestão, né? Se você possui software que te auxilia nesse gerenciamento, acompanhar o que? Esse desempenho, trazer todas essas informações que a gente comentou aqui de receita, de custo direto, de margem de contribuição, de despesas administrativas, de despesas financeiras ao resultado, trazer essas informações de forma aí mensal, no mínimo de forma mensal para acompanhar. E aí eu vou comparar com o quê? Com o nosso planejamento estratégico. Vou verificar se eu continuar nesse mesmo ritmo, né, se eu continuar com essas mesmas ações, se eu vou conseguir alcançar o que foi projetado, o que foi planejado. Se porventura eu, nessas análises, verificar a necessidade de correção, eu vou implementar as correções. Então, é importante para a saúde financeira do escritório ter esse acompanhamento desses indicadores que a gente citou, né? Principalmente margem de contribuição, resultado, né? O fluxo de caixa aí do dia a dia. Gostariam de complementar? Vocês trabalham com algum outro indicador que não foi falado? Algum outro tipo de relatórios? Né? Porque cada item desses indicadores a gente pode gerar alguns relatórios de acompanhamento, né? E o demonstrativo de resultado e o fluxo de caixa, ele aglutina, né? Ele junta essas informações para efeitos aí de acompanhamento e finalização ali do mês, né? Demonstração do que aconteceu no mês. Então é muito importante para o dia a dia do escritório ter essas informações de fácil acesso. Hoje é imprescindível que a gente tenha o quê? Pessoas capacitadas e treinadas para isso e o software. Nós precisamos trabalhar com um software que nos ajude a gerenciar essas informações, porque assim o dia a dia aqui para entender esses indicadores fica mais fácil para apurar. Eu sempre falo que a planilha de Excel, às vezes, ela nos permite colocar assim, não deixar tudo muito padronizado. Então é importante ter o software, ter pessoas capacitadas, ter procedimentos, porque assim a gente consegue gerenciar, acompanhar, medir esses indicadores que a gente colocou. E hoje em dia, né, com a tecnologia, já tem
disponível aí os softwares, você consegue isso de forma diária, né? Você abre a sua tela, você tem lá os dashboards com essas informações de contratos fechados, de contratos em abertos, de números de processo. E aí a gente aplica, traz essas informações para o departamento financeiro e faz essas análises. Dentro desse contexto, falando aqui da nossa saúde financeira, o que é importante? O que não pode deixar passar de jeito nenhum? O controle diário. Eu preciso controlar isso de forma diária, eu preciso classificar, eu não posso misturar as contas pessoais com as contas do escritório, eu preciso ter isso bem dividido, bem separado. Preciso entender como essas receitas são criadas dentro do escritório, né, para gerar ali as nossas informações, e preciso entender ali como tá as nossas despesas, classificá-las de forma correta. Por que classificar de forma correta? Porque vai impactar no nosso indicador de margem de contribuição, porque a margem de contribuição ela olha para a receita direta ali, a receita operacional da prestação de serviço, e para os custos. E quando eu faço essa análise, por exemplo, da margem de contribuição, eu posso olhar para o meu contrato e verificar se às vezes a minha equipe está bem dimensionada, né? Se eu não tenho às vezes advogados com muito conhecimento, né? Advogados com alta capacidade, trabalhando às vezes em projetos que poderiam estar aí advogado júnior. Então isso tudo pode ser avaliado se a gente tem aqui esses indicadores, se eles são esses indicadores estão sendo demonstrados e acompanhados, mas principalmente apurados de forma correta. Então nós falamos aqui, né, dos principais indicadores para acompanhar, para que a saúde financeira do escritório seja acompanhada, gerenciada, para que ela cresça de forma sustentável, para que a gente acompanhe esse resultado do escritório no dia a dia, né? Nós falamos, então, só relembrando, falamos sobre faturamento, sobre as receitas, sobre a inadimplência, falamos sobre os nossos custos, né? A monitoração tanto do custo direto quanto do custo indireto. Falamos sobre a margem de contribuição, que precisamos conhecer o nosso ponto de equilíbrio. Falamos também sobre a necessidade de acompanhar ali as nossas despesas administrativas, se elas estão em consonância com o nosso orçamento. Tudo isso nós vamos finalizando aqui com o resultado operacional. Após o resultado operacional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as minhas reservas e provisões. Provisões dependendo do tipo de tributação que o escritório possui. Vou fazer as reservas de tributo, né, as provisões de tributo, e vou fazer as minhas reservas necessárias, uma reserva de caixa, uma reserva que a gente chama de emergência, ou outras reservas para investimento, troca dos equipamentos, investimento às vezes até em nova sede ou reforma. Nós vamos fazer as reservas que forem importantes. E aí sim nós vamos chegar ao valor a ser distribuído. E se vocês que estão aqui nos acompanhando, o que acontece muito? Às vezes acontece dos sócios fazerem as retiradas, né, sem levar em consideração toda essa dinâmica de olhar os custos, de olhar as despesas e fazer as reservas. E às vezes olhando só para aquele saldo que tem na conta bancária, e o saldo da conta não reflete, né, o resultado do escritório. Ele é ali um momento do escritório.
que vai demonstrar o resultado e o que pode ser distribuído é quando você finaliza o seu demonstrativo de resultado, faz as reservas e aí você tem lá na última linha o valor a ser distribuído. E como que vai ser distribuído? Aí vai depender do acordo ali que tem entre os sócios, como são feitas essas distribuições. Então, para a gente finalizar, para a gente falar em saúde financeira do escritório, é primordial que a gente tenha esse acompanhamento. E para fazer esse acompanhamento, o que eu preciso? Voltar um pouquinho ali atrás, a gente já discutiu isso várias vezes, até em outras lives, que é essa estrutura do departamento financeiro. Ter esses procedimentos, né? A gente chama de mapeamento de processo, que nada mais é aí de ter esse desenho de como as receitas são geradas, como elas são classificadas, as nossas despesas, como são autorizadas, como são pagas, como é incluído no sistema as autorizações, o acompanhamento diário de fluxo de caixa. Então é muito importante para a saúde do escritório que a gente olhe para a estrutura do escritório e também olhe para esses indicadores. Esses indicadores só serão possíveis se eu tenho aqui um controle do dia a dia do escritório, ok? Eu espero ter contribuído aí mais uma noite aqui de informação. Agradeço a participação de todos. Se alguém quiser contribuir com algum ponto que não foi falado, que é feito diferente em algum escritório. Mas nós abordamos aqui de forma geral os principais indicadores que vão fazer com que a saúde financeira do escritório ele seja sustentável ao longo do tempo, né? Que ele cresça de forma sustentável ao longo do tempo. Então, enfim, eu agradeço aí a participação de todos. Lembrando que a nossa live ela fica salva no nosso canal aqui do Instagram, no YouTube. Muito obrigada, Dr. Maurício. Nós temos o podcast, né? E ela pode, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem também nos enviar por e-mail, enviar no direct, né? Que aí a gente pode tanto responder ou fazer uma outra live aí com os pontos que não foram abordados. Muito obrigada, doutora Ana Amélia. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação. Esperamos vocês nas nossas lives, nos nossos cursos e precisando nós, todos da Radar, estamos à disposição para discernir alguma dúvida, algum ponto aí que não foi explicado. E até breve!